Primeiramente, meu boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. E, em especial, a Comissão dos Direitos de Defesa dos Direitos da Mulher e também a deputada Keiko, que tão prontamente acolheram a nossa ideia. Eu vim trazer hoje esse tema da humanização do luto materno, que a gente carinhosamente chama da luta pelas mães de anjo. Que ela veio, esse nome vem da ideia que ela não perdeu a maternidade junto ao filho, e o anjos vem em letra maiúscula para representar todos os filhos que partiram. E também para que ela sinta uma boa sensação ao lembrar do filho no céu, e que não tenha que estar sempre relembrando que o filho morreu. Seria um jeito das pessoas compreenderem que o filho partiu sem que essa mãe tenha que estar sempre relembrando. E eu gostaria de ler essa frase para vocês, que lembra muito as mães de anjo. Com certeza, a nossa história lembra muito mais o amor que a dor. E então, eu trouxe hoje essa vela para representar essa luz que eu trago e que eu quero levar a todas as mães do Brasil e que sozinha eu não vou conseguir. Por isso eu peço apoio de vocês para que a gente leve para todas as mães que sofrem na escuridão a perda de um filho. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de quem é a Helena. Então, eu trouxe um vídeo bem pequenininho dela, que a gente filmou, por isso a ONG se chama Amada Helena, que a gente fez vídeos para que ela soubesse como ela era amada desde que ela era pequena, desde que a gente estava gestando, né? E, então, por isso eu trouxe esse vídeo, que acabou ficando como recordação dela. E quando estávamos eu e meu marido sonhando com ela na gestação, né? Eu demorei 1 ano para conseguir engravidar. Eu nunca sonhei no que poderia acontecer. E quando, infelizmente, aconteceu, que a ordem natural da vida é os filhos sepultarem os pais. Então, no dia 17 de fevereiro de 2012, invertemos essa ordem. Sepultamos Helena, com 17 dias. Então, me deparei com a realidade do luto hoje no Brasil, que é o silêncio, o abandono emocional, a falta de suporte, a falta de apoio que as mães encontram. Por isso eu retratei assim a solidão, que mesmo estando repletos de pessoas em roda, parentes e amigos, muitas vezes não nos sentimos acolhidas por não termos a cultura de falar do luto, né, a respeito do luto. E as pessoas hoje em dia ainda acreditam que o melhor é não falar, não lembrar do filho. E não é essa a realidade. E eu queria falar também um pouquinho a respeito de 2 acidentes que tiveram. O primeiro da Kiss, que é das mães da vítima do incêndio da Kiss, que foram bastante jovens também, né, 242, se não me engano. E agora esse bem recente da Chapecoense, que nos 2 episódios houve uma mobilização muito grande de psicólogos para as 2 cidades. Então, por se tratar de uma perda coletiva, né? E quando a mãe perde sozinha, o impacto na vida dela é a mesma coisa que quando teve uma perda coletiva. Então, a sociedade, quando tem uma perda coletiva, reconhece que precisa de um apoio psicológico. E por que quando uma mãe perde, eles não reconhecem que ela precisa desse apoio? Porque quem tem condições consegue buscar numa psicóloga o acolhimento, consegue conversar, consegue compreender o processo do luto. E quem não tem condições de pagar uma psicóloga, faz como? Procura apoio aonde? Então, no ano de 2012, após perder a Helena, eu não consegui encontrar nada em lugar nenhum a respeito disso. E por não ter mais com quem conversar, porque 6 meses depois as pessoas já não queriam mais ouvir falar da Helena, já não entendiam mais porque eu chorava, já tinham voltado à sua rotina. Então eu comecei a escrever num blog tudo o que eu sentia.
E, pouco a pouco, as mães do Brasil todo foram entrando em contato comigo e vendo algum tipo de apoio, de acolhimento, buscando em mim alguma palavra que ajudasse. E, nesse tempo, surgiu a vontade de ajudar, a vontade de fazer alguma coisa, porque eu me via em cada uma delas, nessas dúvidas, nesses anseios. Então, foi aí que nasceu a ONG Amada Helena, que leva o maior adjetivo dela, né, que é a amada. E Helena, que é a luz que hoje me ilumina, e ilumina todo esse trabalho, que significa repleta de luz. O nome é Helena, por isso que a gente escolheu esse nome. E em 4 anos, a gente tem o orgulho de apresentar projetos pioneiros no Brasil e também no mundo, que é como essa exposição, a Mães de Anjo, que é o primeiro projeto que eu venho apresentar hoje, que na primeira edição ela veio sem tratamento de imagens, veio só na cor preta e branca, e ela se chama Um Mundo em Preto e Branco, porque é assim que as mães ficam após a perda. O mundo se torna sem cor, sem graça, né? E ela retrata muito bem essa relação que a gente tem após a perda, que não é somente da dor, que a gente não quis retratar só a dor, a gente quis retratar o amor, que é normal sofrer a perda de um filho, porque amamos, como que não vamos sofrer? E eu não me lembro aonde, se não me engano, foi uma psicóloga que falou que o luto só é doença se amar também for, porque a gente só fica de luto porque ama, né? E é isso que é retratado nessas imagens, o amor que a gente tem pelos filhos. Elas foram fotografadas pela Daniela Battastini, lá de Porto Alegre, e ela é pioneira no mundo. Não existe referência de trabalho. Até surgiu muita discussão a respeito disso, porque, por exemplo, fotografias newborn a gente busca na internet, né, inspirações, e tem. E desse trabalho não tinha referência nenhuma que ela buscasse. Ela chegou onde a gente estava e foi fotografando, e a gente foi conversando, e saiu uma exposição muito tocante que busca causar empatia nos visitantes. E na segunda edição, ela se chama Prisão dos Sentimentos, ela já é bem mais artística, e ela retrata, como vocês podem ver, não só o amor, ela retrata essa opressão que a gente é obrigado a fazer com os sentimentos da gente em relação a uma sociedade que não nos compreende. E não só a dor, que todo mundo pensa que a gente só repreende a dor, e não é. A gente também esconde a alegria, de vergonha de mostrar quando tu está alegre, de medo das pessoas pensarem ela não amava aquele filho. Então, essa exposição ela ainda está em fase de produção, mas ela traz fotografias também representando a alegria, né? A prisão de tu ter que esconder a alegria. E temos projetos também que são direcionados às mães que perderam. Que o primeiro é o projeto Reviver, que eles são reuniões mensais, acompanhadas por uma psicóloga, que nada mais é do que um lugar acolhedor para que a mãe chegue, converse, tenha liberdade para falar do filho, tenha liberdade para sorrir, para chorar, sem ser julgada, para que ela esteja entre iguais. Em Porto Alegre é acompanhado pela doutora Karina Polido, e em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, é acompanhado pela doutora Paula Moraes. E o segundo projeto, que também temos muito orgulho... e eu me esqueci de comentar, desculpe, a respeito da exposição, que fomos convidadas pela ONU Mulher para expor ano que vem em Nova York, que tomara que se concretize, né? Que elas acharam muito tocante quando viram. E esse que agora eu vou falar é o Dia das Mães de Anjo, que é um evento que a gente realiza em maio, criado pelo vácuo que as mães ficavam após a perda de um filho. Chegava o Dia das Mães, elas não sabiam se queriam receber os parabéns, se não queriam. Então, a gente criou um dia para que elas se sentissem normais, dentro de uma realidade de todas. E fomos percebendo que, além de só conversar, a gente teria que ter mais orientações a respeito do luto. Então, no ano de 2015, ele aconteceu a nível municipal de Gravataí. Contou com a presença da doutora Adriana Tomás e da doutora Karina Polido, além das mães da Kiss, vítimas da tragédia da Kiss. E no ano de 2016, ele já aconteceu a nível estadual. Teve a presença da doutora Maria Helena Franco, que está aqui hoje, da doutora Karina Polido, da doutora Franciele Sassi, da doutora Tereza Gouveia, e entre outros movimentos. E desse dia nasceu a cartilha Mães de Anjo. Por quê?
Porque quando fomos nessa reunião, a gente percebeu como as mães estavam ficando esclarecidas a respeito do assunto, como elas gostaram. E muitas mães não puderam estar lá. Então, a gente criou um material impresso para distribuir para todas as mães que tivessem interesse, que é a cartilha Mães de Anjo, que é essa aqui. Ela foi criada com a orientação, com a consultoria da doutora Adriana Tomasi e da doutora Karina Polido, e ela vem trazendo orientações práticas a respeito do luto, para que a mãe consiga compreender melhor os sentimentos dela, o que ela sente, quando que tem que buscar ajuda, o porquê, como agir em família, o que acontece com o casamento. Também traz sugestões de livros, de sites que elas podem buscar. E é o primeiro material impresso distribuído gratuitamente no Brasil abordando esse tema. E ela também tem no formato de e-book na fanpage da página. E essa campanha publicitária que a gente criou para divulgar o nosso trabalho, ela vem trazendo as fotos da primeira exposição, Mães de Anjo, e frases das mães que as mães postavam lá na página da ONG. E criamos essa hashtag para sempre meu filho, para que ela lembre que, independente de onde o filho está, ele está dentro dela. Ele vai ser sempre filho dela, porque ele continua no amor da gente, eles continuam vivos. E agora, até recentemente, eu queria comentar a respeito de outra hashtag que eu estava comentando hoje, né? Que ontem a gente criou a hashtag Fere Meu Luto Quando. E a gente até se surpreendeu com o retorno das mães. Assim, de não conseguirmos administrar de tantas frases que elas colocavam, e muito parecidas umas com as outras. Até quem tiver interesse está lá na fanpage da ONG. E para saber como é a realidade, porque é nesse tipo de movimento que a gente percebe que a realidade é a mesma, seja no Rio Grande do Sul, seja na Paraíba, no Rio de Janeiro. O que as mães relatam, que as famílias dizem, que os amigos dizem, é todas as mesmas frases do Deus quis assim, era a hora dele, esse tipo de falta de compreensão, porque, igual eu falei, não é nem maldade, tem gente que encara como maldade, mas não é falta de compreensão das pessoas. E eu queria acrescentar que é possível a mãe voltar a sorrir, se forem oferecidas as ferramentas necessárias para tanto. Nesse sentido, a assistência às mães que perderam seus filhos tem como objetivo garantir um processo saudável de resignificação da perda, a fim de que voltem ao convívio social. Essa deve ser uma meta de toda a sociedade. Afinal, viver a dor do luto é um direito humano, assim como receber toda a assistência necessária também é. O caminho que nos resta percorrer é longo, mas com a luz que todas levaremos a partir de hoje, na forma de informação e empatia, damos um passo em direção a um futuro na sociedade brasileira, onde o respeito, o ato de acolher e a orientação estejam presentes. Afinal, não passamos por tudo isso por escolha. E eu vim aqui até aqui para pedir para a comissão analisar uma sugestão de minuta de projeto de lei para apresentar como autoria da comissão, para que a gente crie mais força e consiga dar voz a todas essas mulheres que têm sofrido tanto tempo caladas. Muito obrigada pela oportunidade e obrigado pela presença. Muito interessante a exposição da doutora